Olá, meus queridos alunos e alunas do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Bem-vindos à aula de Teologia e Ecologia. Este é o vídeo de número 1 da nossa aula 12. É a 12ª aula da nossa disciplina Teologia e Ecologia. Muito bem, hoje nós vamos tratar sobre o estado do homem e da sociedade pelas implicações negativas das reflexões dualistas, reflexões que vimos anteriormente nos vídeos, nas aulas, ideologias que foram passadas através dos séculos e que formataram o pensamento da sociedade, bem como da própria religião. E qual é o estado do homem, da sociedade, como o homem e a sociedade se encontram neste presente, neste momento em que estamos vivendo, ou também nos momentos anteriores e que vivemos e possivelmente nos momentos que viveremos. Qual o nosso estado, qual a nossa situação, enquanto seres humanos que habitamos no planeta Terra, no cosmos, e também que formamos a sociedade. Muito bem. Epicúros de Samos, por volta de 271 ou 270 a.C., habitante de Atenas, na Grécia, foi um filósofo grego desse período. Ele morreu em 270 a.C., com 71 anos, e deixou uma frase entre muitas, e esta frase está assim composta: a justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Epicuro. Esta é uma frase de Epicuro que muito me chamou a atenção. Prezado acadêmico, prezada acadêmica, neste tópico, você poderá ter uma visão ampla da situação do homem e da sociedade em que vivemos, como já disse. Uma situação, e aqui não quero em nada ser alarmante, apocalíptico, mas vivemos numa situação de grandes avanços tecnológicos, de muitos empreendimentos, mas vivemos, por outro lado, em meio a uma situação catastrófica e que merece atenção. Houve uma deterioração em vários níveis do contexto social. Estou fundamentado em algumas bibliografias, alguns autores importantes, conhecidos mundialmente, que assim fizeram um exame do ser humano em sociedade, nas sociedades tanto do Ocidente quanto do Oriente. Por isso, houve, segundo eles, uma deterioração em vários níveis do contexto social. Portanto, o objetivo deste tópico, da nossa aula 12, é possibilitar que se tenha ou se perceba a situação da sociedade atual, que em condições se acha, e precisamos muito mais disto, de uma posição que tenhamos condições de nos empenharmos na empreitada de construirmos juntos uma sociedade melhor e mais justa,
você poderá se juntar a outras pessoas que almejam esse tipo de sociedade. Parece que é um exagero, uma utopia, algo irrealizável, mas é preciso nos juntarmos todos e tomarmos consciência de que precisamos almejar, buscar um tipo de sociedade mais justa, um tipo de sociedade mais saudável. E isso é uma exigência em tempos de catástrofes, em tempos de desastres. Vejamos, portanto, o homem e a sociedade em que vivemos. Primeiro, alguns pontos aqui vamos elencar. Podemos perceber um homem em estado de mutabilidade. O homem moderno, podemos assim dizer, é instável e mutável. Instável é aquilo que não tem segurança, que não tem firmeza, é estabilidade. Então ele é estável e mutável, ele muda os seus pensamentos como muda de roupa, muda de trabalho de uma hora para outra, muda de ideias, muda de casamento, muda, enfim, de uma série de coisas que pertencem ao próprio agrupamento humano, à própria existência humana. Então, tudo isso porque a sociedade ocidental, por exemplo, durante esses últimos 300 e poucos anos, foi arrastada por um furacão de mutações. Tudo ao mesmo tempo, tecnologia combinada em meio ao sistema tradicional, aos costumes, ao ethos social sincrético, eclético. Então podemos ver aí um homem em estado de mutabilidade. Portanto, o homem moderno, a mulher moderna, eles são mutáveis, mudam de uma hora para outra, não sustentam para sempre ou por muito tempo as suas ideias, as suas paixões, enfim, tudo que pertence à humanidade. Podemos ver também um outro tópico, um outro acento, que é um homem com uma postura polarizada por um antidogmatismo. Calma, que eu vou explicar o que significa este antidogmatismo. Bem, o homem moderno, nele, na própria sociedade moderna, há a hostilidade contra qualquer forma de verdades, princípios, normas absolutas. O homem moderno é antitradicional. A partir do iluminismo, lá no século XVIII, tornou-se cada vez mais rebelde a aceitar qualquer afirmação ou verdade. René Descartes, no seu sistema cartesiano, já se expressava dizendo: eu sou um ser que pensa, e se penso, logo existo. Na realidade, ele estava dizendo que ele é um ser que duvidava de tudo, não aceitava tudo. É óbvio que não devemos aceitar tudo. Devemos examinar de forma crítica as ideias, aquilo que as pessoas falam, mas desconsiderar que há verdades que são absolutas é uma hostilidade contra qualquer forma de verdade, porque existem verdades e princípios que são normas absolutas. Então o homem moderno ele é antitradicional. A partir do iluminismo, que ele ganhou luz, ele é iluminado, portanto as luzes da razão não podem se apagar, segundo o pensamento iluminista, desenvolvido lá a partir do século XVIII. Bem, um outro tópico que chama muito atenção é que o homem moderno, ele se apresenta com uma existência caracterizada pela liberdade. A palavra liberdade é muito interessante porque Deus nos criou com liberdade. É um bem
muito importante termos a liberdade, o direito de ir e vir. Mas o homem moderno considera-se essencialmente livre. Aí onde está toda a problemática, essencialmente livre. Porque liberdade, para o homem moderno, faz parte do seu próprio ser e, na realidade, ninguém é livre essencialmente. Ninguém pode dizer, olha, eu vou viver, vou vencer a morte, eu vou durar eternamente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e ninguém me atrapalhe. O homem moderno, ele não pode ser, ele não é essencialmente livre. O único ser na sua essência livre, na sua essência, é o Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, a liberdade que o homem tem, segundo ele, uma liberdade em essência, na sua essência totalmente livre, livre para fazer o que quer. Na realidade não é bem assim. A liberdade é um bem supremo que devemos considerar. Portanto, não na sua totalidade, porque nós não somos livres essencialmente. Somos livres em parte. Na parte civil, nós somos livres e podemos escolher, podemos estudar, mas essencialmente livre, tal qual Deus, nós não podemos ser. A marca do homem moderno também, da liberdade do homem moderno, é a secularização. De um lado, a secularização admite não fazer Deus intervir na explicação do universo e nos acontecimentos que dizem respeito ao mundo e ao próprio homem, naturalmente. De outro lado, procura dirigir o próprio empenho e preocupações decididamente para o mundo, para o século, daí a secularização. A preocupação do homem moderno é com o hoje, com o século. Preocupações decididamente para o mundo, para o século, para as realidades terrestres unicamente, cuja beleza, grandeza e valor já aprendeu a apreciar. O homem moderno sente-se maduro, adulto, aprendeu a fazer tudo por si, a governar-se sozinho, a resolver os problemas sem recorrer a um ser superior. O homem moderno é frequentemente o homem de um mundo sem Deus e de um Deus sem mundo, sem criação, sem acabamento. Portanto, esta é uma das marcas deste homem que se chama livre, que é a secularização. Muito bem, eu vou dar uma paradinha neste vídeo, o vídeo 1, para dentro da nossa aula 12 de Teologia e Ecologia, darmos prosseguimento no vídeo 2 a este assunto muito interessante da nossa disciplina. Até breve!